E aí galera, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite, tanto faz a ordem. Eu sou Victor Santana Eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir Noir. Bom, pra quem segue a gente no Instagram já tá ligado. Se você não segue, acompanha a gente lá, é só Noir Noir. Bom, hoje a gente tá trazendo como tema o filme recém-lançado Uncharted, Fora do Mapa. A nova adaptação aí do mundo dos games para as telas de cinema. E se você quer saber se esse filme fez justiça aos jogos, é só esperar aí para depois da vinheta. Então, antes da gente começar, já larga o like aí, comenta, compartilha, manda pra quem você gosta, pra quem você não gosta, se você achar que a pessoa merece a tortura de ouvir a gente falando aqui. Meu Deus. São opiniões, elas existem. Enfim, ajuda a gente aí, porque é importante e mantém o canal funcionando. Não deixa também de se inscrever, ativar o sininho para receber as novas notificações dos próximos vídeos da gente. E é isso. Vai lá. Foram? Valeu. Então, vamos pro tema. Uncharted passou por alguns adiamentos por causa da pandemia, teve todo aquele problema para lançar os filmes. Tiveram vários outros que a gente já mencionou aqui e no Cast Noir também, que foram adiados por conta disso. E ele foi um desses, mas calhou de chegar agora, no início do ano, época de férias, a galera, antes de voltar às atividades normais, ainda tem um tempinho para ir pro cinema e o filme tá aí para isso. Ele vem sob a direção de Ruben Fleischer, que é responsável por Zumbilândia, que é um filme que faz sucesso aí pra galera da cultura pop. Ele tem seu mérito. E Venom, que também é um filme que tem seu mérito, porque era um filme que as pessoas não davam nada por ele e acabou que ele foi uma surpresa positiva. O filme vem com a proposta de ser uma história de origem, o que foi uma coisa que me deixou receoso por dois motivos, né? Primeiro, porque era uma adaptação de jogo, a gente sabe que dificilmente uma adaptação em filme faz justiça ao jogo, você fica meio que apreensivo, como já falei em outros vídeos, em questão de Assassin's Creed, Super Mario e tantas outras. E também por essa história ser um filme de origem, porque Uncharted já começa com Nathan, de certa forma, inserido naquele mundo ali de... Já tá tudo acontecendo de uma forma só, é tudo jogado. A gente é jogado no meio da história com tudo já funcionando ali a pleno vapor. Aqui nesse filme a gente tem um Nathan Drake jovem, a gente vê o início dele, a relação dele com o irmão, que foi quem despertou a atenção dele para aquele meio de histórias sobre tesouros, sobre navegações e tal. E aí a gente tem o pontapé inicial, a vida dele no orfanato, por alto assim. A história realmente começa quando ele está trabalhando como garçom, Como barman, num bar. Idiotas! E aí ele acaba meio que roubando uma pulseira de uma menina e um homem percebe as habilidades dele para isso. E quer chamar ele pra poder trabalhar junto com ele. Só que Nathan acaba recusando porque ele não conhece esse cara, esse estranho, e simplesmente não, eu não vou, nem te conheço, pô. Aí é quando ele entrega o cartão a Nathan, que tem lá Victor Sullivan, que é Sully. E é aqui um momento que a gente descobre também que a pulseira que Nathan tinha roubado não está mais no bolso dele. Tá com Victor. Por quê? Porque ele roubou na intenção de atrair Nathan ao encontro dele outra vez. Porque à primeira vista Nathan recusa trabalhar com ele. Até que Nathan vai lá para buscar a pulseira. Ele acaba vendo lá o mapa mundi e isso remete a uma conversa que ele teve com o irmão dele anos atrás, quando ele ainda era criança.
sobre o tesouro de Fernão de Magalhães, que era uma ambição que o irmão dele tinha de encontrar, e meio que os dois tinham essa ideia de encontrar esse tesouro juntos. Mas aí o irmão dele sumiu no mundo, ele não tem mais notícias e tal. Até que ele descobre que Sully sabe quem é o irmão dele. E que os dois trabalharam juntos. Uhum. Isso meio que coloca Nathan em outra perspectiva sobre, não, posso me juntar com ele, eu vou ganhar com isso também e tal. E acaba que ele aceita. O que ele não contava é que existem outras pessoas atrás desse mesmo tesouro, que no caso é a família Moncada, que tem uma relação histórica com esse tesouro e que quer botar as mãos nele por questão de achar que é de direito deles e tal, mas... Porque foi a família Moncada que patrocinou, digamos assim, as viagens de Magalhães, para que ele fosse atrás desse ouro e trouxesse para a família Moncada. Só que Magalhães morreu, o navio se perdeu e o ouro também. Ou seja, ficaram duas cruzes, que é a chave para achar esse tesouro. Que ficou uma com Magalhães, que depois foi vendida, e outra com os 17 homens que estavam junto com ele no navio. Eles eram os responsáveis por terminar a viagem. Mas enfim, a gente tem esse confronto aí por esse tesouro que eles querem pegar. As cruzes são como se fossem as chaves. E tudo gira em torno disso no filme. Eles querem pegar a cruz e chegar nesse lugar, nessa caçada. A família Moncada, nos tempos atuais, estão atrás desse tesouro. Por quê? Porque agora eles não podem financiar mais ninguém. Depois que Magalhães morreu, é cada um por si, vocês que vão atrás do tesouro. Eles estão em busca do tesouro. Sully diz que ele já tem uma das cruzes e eles precisam pegar outra que está no leilão. Aí que é quando eles começam a agir, Nathan e Sully. E Sully quer ver o desempenho de Nathan nas coisas, tanto é que ele bola um plano que o resto eu faço. Você só precisa desligar lá a energia que eu vou. Eu vou roubar o crucifixo. E é uma jogada boa de Sully, porque me lembra um pouco até de Truque de Mestre, que ele vai mudando as roupas e tal, se misturando com a galera, e por isso ele consegue passar pela segurança e tudo mais. E Nathan vai dando os pulos dele pra poder fazer acontecer, né? Assim, depois que os crucifixos são pegos, meio que começa toda uma corrida que, como todo bom filme de aventura, perpassa vários países, vários continentes, vários lugares, até chegar de fato no tesouro. Mas enfim, a gente não vai contar o roteiro todo aqui. A gente vai para os pontos chaves, no caso, nos aspectos do filme no geral. A empreitada de fazer um filme de origem de Uncharted era uma coisa arriscada. Então eles tentaram ir nas áreas em que eles menos pudessem errar. Vai ser um protagonista jovem? Vai. O que é que a gente vai fazer? Vai colocar o queridinho de Hollywood. A pessoa que é responsável por vender ingressos por nada. O protagonista do evento cinematográfico de 2021. Quem? Tom Holland. Uma coisa que eu tava vendo de Tom Holland no filme de Uncharted é que ele mantém a mesma ideia que ele passa em Homem-Aranha. Aquela aparência daquele adolescente ingênuo que tá aprendendo sobre as coisas. Em Homem-Aranha, no terceiro filme, a gente já tem um Peter mais formado, que ele tá sabendo agir. E Uncharted é realmente isso que Tom Holland passa. De estar amadurecendo e sabendo fazer as coisas dele. Ambas são histórias de amadurecimento. O que não significa que a gente não consiga desvincular Tom Holland de Peter e Nathan. A gente sabe que um personagem é um e o outro é outro. Uma coisa não interfere na outra. Mas a gente tem aí os outros nomes do elenco. Tem Mark Wahlberg fazendo o papel de Victor Sullivan. A gente tem Antônio Bandeiras como Moncada, que é o vilão do filme. Que a gente achou que não foi tão bem explorado, desenvolvido. A gente tem Sofia Ali como Chloe Fraser. E Tati Gabrielle fazendo o papel de Joe Braddock, que... Foi paia. Enfim, a gente vai chegar lá. Então, como a gente já tinha falado, faltou aprofundamento no vilão. Tinha potencial,
Porque ele veio numa crescente, a gente teve a introdução dele ali, ele tem as motivações certas para procurar o ouro e tal, ele estava tentando comprar o crucifixo no leilão. E chega um momento em que quando o pai dele demonstra que não tem mais interesse em pegar o tesouro, ele simplesmente vai lá com a comparsa dele e mata o próprio pai. Ou seja, a gente sabe que o cara era sangue frio. Aí eu disse, caramba, o negócio aí vai ser sério. Eu tava me apegando nisso. Até que em um certo momento do filme... A comparsa dele vai e mata ele. Tipo... Numa tentativa de plot twist que não funcionou. Porque não foi fiel à proposta inicial do filme. Quebrou ali no meio e foi isso. O vilão tem um amigo que é vilão, mas o vilão que deveria ser o vilão não é o vilão. É. E assim, nada contra se ela fosse a vilã do filme. Desde que isso fosse construído desde o início. Que fosse pra ela ser a vilã do início até o fim. Se a história fosse focada nela, tudo bem, mas desenvolvesse ela como isso. Mas não, ela tava ali como sidekick do vilão. Tudo bem, ela tinha o passado dela lá com o Sully, uma questão amorosa e tal. Mas ainda assim eu fiquei tipo... Ela poderia ser a líder de um grupo de contrabandistas. Porque quando eu vi o trailer de Uncharted, que eu vi a personagem, eu automaticamente liguei ela na Nadine Ross, que é alguém que é assim no jogo. Então eu disse, pronto, se ela for, e se ela for a vilã, vai ser show. Porque eu gosto de Nadine. E é uma personagem que conquistou tanta fanbase de Uncharted que ela tá como protagonista em outro jogo junto com Chloe Fraser. Mas não foi isso que fizeram. Eles simplesmente pegaram um vilão com potencial, mataram... pra dar um requinte de crueldade numa personagem que... E também colocaram como morto o outro personagem principal de jogo, né? Que é o irmão de Nathan. É, sempre. Mas aí tem certo ponto disso no jogo que dá pra relevar. Enfim, nos aspectos gerais, o filme tem esses pontos que ele peca. A gente tem muita conveniência de roteiro, porque depois que esse crucifixo é pego no leilão, que junta com os outros, eles são a chave pra tudo, é basicamente uma caçada por quais fechaduras eles têm que encaixar e abrir. E o filme também traz uma pegada pra você realmente se importar com a equipe que você tá. As duas chaves sempre tem que estar em sincronia. Os dois fazendo a mesma coisa em diferentes lugares para poder chegar ao tesouro. É uma questão de confiança. É, o que é difícil porque são um grupo de vigaristas, né? Sim. Mas nada que a gente já não tenha visto. A gente também tem que se desapegar e muito da realidade, porque se você é aquele tipo de pessoa que assiste o filme só pra ficar dizendo, meu Deus, que mentira, não sei o que, uma pessoa que não suporta assistir um Velozes e Furiosos da vida, nem vai ver esse filme, porque ele é totalmente desprendido da realidade. As cenas de ação dele são de tirar o fôlego, mas elas são totalmente surreais. As acrobacias, as coisas que acontecem, você tem que ir totalmente desapegado do que é o nosso mundo e o mundo deles, porque lá eles podem fazer essas coisas, aqui não. Se você pular de um avião, você morre. Enfim, Uncharted... Ou não. Depende se você tiver um paraquedas. Uncharted é um filme que ele é um clichê. Ele não inova, ele não tem ambição nenhuma. Mas não tem problema em ser clichê se você for bem executado. E o filme, ele é. Eu acho que a gente acha clichê porque a gente viu tanta coisa boa em Indiana Jones quando a gente assistia que parou, agora virou clichê as coisas. Mas é que tá. São clichês de aventura que divertem quando você vê. Porque depois de Indiana Jones ainda veio Tomb Raider, veio A Lenda do Tesouro Perdido. São filmes que pegam quem assiste porque tem essa pegada de passagens secretas, quebra-cabeça que tem que ser resolvida, armadilha. Aquela clássica história de caça ao tesouro que todo mundo ama assistir. Você passa 1h30, 1h40 ali vendo e tá de boa. Então, o filme funciona nesse sentido. As pessoas não precisam ter jogado nem sabido nada sobre o jogo antes para poder entender a história se explica sozinha. E acima de tudo é aquele filme que não cansa. E assim, pra quem já jogou, pra quem conhece a história, ele tem lá suas referências aos jogos. A Uncharted 3 e 4 principalmente, a única coisa que eu vejo de antes disso é eles terem meio que dado a entender, sugerido um romance entre Nathan e Chloe, porque acontece lá no início da franquia. Depois Nathan casa com outra personagem e tal, mas enfim. As cenas mais assim gritantes em questão de referência é uma coisa que tá em trailer imposta, que é a cena lá do avião, que tem em Uncharted 3. Em relação a Uncharted 4, a cena do leilão, que também tem um leilão no jogo, que é para eles roubarem a cruz de São Dimas. Não é a mesma cruz do filme, mas remete a isso. E também a questão de Nathan com o irmão dele, né, que mostra o começo deles lá, que também aparece em Uncharted 4.
E o fato do tesouro ser escondido no navio, que também tem no final do jogo lá. Poxa, cara, eu ainda fico decepcionado com aquele navio. Não era pra ter destruído o navio, pô. Que todo mundo sabe que em filme de caça ao tesouro, o protagonista nunca fica com o tesouro no final. Em questão de cenários, as ambientações são muito boas. A direção de cena também, porque a gente vê, principalmente nas cenas de ação, as questões de perseguição, a gente vê meio que a câmera trêmula pra dar aquela sensação de que você tá correndo junto com eles. As cenas de ação são muito bem dirigidas, muito bem executadas. São cenas inventivas, porque tem que fazer justiça ao jogo nisso, e as cenas do jogo são realmente assim. Embora o filme não seja inventivo em roteiro, como eu falei, mas pra ser franco, Uncharted em jogo também não tem roteiros muito inventivos. As cenas de ação são muito boas, são coisas de nível cinematográfico, tanto que quando eu jogava o jogo eu imaginava aquilo ali num filme. E de fato isso eles conseguiram reproduzir do filme, do jogo. Assim, então, no balanço final, o filme meio que faz justiça ao jogo, de certa forma, apesar de não ser uma história totalmente fiel, ser uma história de origem. Ele é um tipo de filme que você consegue assistir em família, num domingo à tarde, se você quiser ir pro cinema, ou quando esperar sair também é válido. Ele apresenta a proposta dele e no final das contas ele cumpre. É isso, eu não tenho muito a falar de positivo, porque não tem nada de tão diferencial assim, mas também não tem nada de tão negativo. Então ele fica ali no bom. É um filme de temperatura máxima. Pronto. Eu vejo claramente ele sendo apresentado em temperatura máxima daqui a uns anos. Há muitos anos, né? A Globo a gente sabe como é. E o filme tem 2 cenas pós-créditos, se você for assistir, fique atento a isso. 2 cenas que sugerem que pode vir a ter uma continuação se a bilheteria for boa. Porque eu acredito que não vai ser tanto, porque, por exemplo, quando eu e Ítalo fomos assistir, tinham o quê? 7 pessoas na sala? Eu acho que tinha um pouco mais, mas pra um dia de estreia foi bem baixo. A não ser que as pessoas tenham deixado pra ver no fim de semana, né? Eu já não sei. Agora, se tiver uma continuação do filme, eu claramente assistiria, sem problema nenhum. Também. Eu veria. Não é uma coisa que vai mudar minha vida, mas eu veria. E também eu não acho que o jogo tem tanta fama assim pra ser levado pra um... Assim, pra atrair muita gente. Não, Só porque você não viu, não significa que não eu não tenha. sei. Porque assim, por exemplo, Tomb Raider, eu acredito que tem o pessoal joga muito mais do que Uncharted, não? Não, todo mundo fala de Uncharted também. Todos os jogos da Naughty Dog que veio até agora é Uncharted, é The Last of Us, Tomb Raider, todos eles Mas são... tipo, The Last of Us, por exemplo, é aquele auge de jogo. Porque, por exemplo, eu que não jogo, eu nunca tinha ouvido falar de Uncharted. Mas já tinha ouvido falar de Tomb Raider e já tinha ouvido falar de The Last of Us. É um dos jogos que faz sucesso junto a The Last of Us, God of War também é outro que... Tanto que na abertura lá do filme, quando eles mostram PlayStation... mostra todo o universo. Mostra todos os personagens. Aí tem Uncharted, God of War e The Last of Us. Enfim. Eu queria ver um filme de God of War. Eu espero por isso, desde quando tinha os jogos do PlayStation 2. Eu sonhava com Vin Diesel ou The Rock fazendo Kratos e nunca veio. Eu não acho não. Não estrague a minha visão. Só não fale. Eu não imagino The Rock, por exemplo, com uma barba daquela massa. Eu vejo. Eu via. Mas enfim. Como eu tava dizendo, não é um filme que vai mudar a sua vida. Não vai ser o melhor filme de aventura que você já viu, se você tiver visto todos os outros que já foram lançados antes. E pode ser que seja um filme que lhe surpreenda muito positivamente se você tiver um senso crítico não tão rígido assim, você for mais maleável. E é isso, se você não tiver visto os filmes de aventura que já lançaram por aí na vida. Bom, se a gente for atribuir uma nota como eu não assisti os jogos, não assisti assim, né? Não joguei os jogos, mas tenho um conhecimento um pouquinho da história, eu daria uma nota 8 porque eu gostei do filme. Eu dou um 8 também, pela forma como eles foram corajosos em ser um ponto fora da curva na questão da adaptação e ainda assim ter conseguido fazer funcionar. Fica nessa média aí. Pra mim é um 8 fácil. E é isso. Se você quiser
tirar suas próprias conclusões, já sabe, é só assistir o filme. Se você já viu ou quando vê, quiser vir aqui comentar a sua opinião, tá aí embaixo pra isso. É só você largar o dedo nas teclas lá e mandar. A gente gosta de ver. Digam também se vocês gostaram dos barcos serem destruídos, porque eu não gostei. Ele nunca vai superar isso. E é isso. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa análise. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, como o Ítalo já falou, ativar o sininho, Se inscrever. para as novas notificações, se inscrever e compartilhar com quem você gosta. É isso Valeu. aí. A gente espera vocês na próxima. Tchau. Tchau. Surpreendeu muito quem tava. Surpreendeu muito. Não ladrões, né? São exploradores. São ladrões. Que tem uma relação histórica com esse